O Evangelho de Métio, capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e se sentou junto ao mar. E ajuntaram-se perto dele tantas multidões, de maneira que ele entrou num barco e se sentou, e toda a multidão ficou na praia, e ele lhes falou muitas coisas por parábolas. Ele disse: Eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, caiu parte das sementes junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu entre pedras, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas quando o sol surgiu, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e rendeu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram, e lhe perguntaram: Por que falas a eles por parábolas? E ele lhes respondeu: Porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a quem tem, lhe será dado, e terá em abundância, mas a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo a eles por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: De fato ouvireis, mas não entendereis, de fato vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está insensível, com seus ouvidos dificilmente ouvem, e seus olhos fecharam, a fim de não haver que seus olhos vejam, seus ouvidos ouçam, seus corações entendam, e se arrependam, e eu os cure. Mas benditos são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, mas não viram, e desejaram ouvir o que vós ouvis, mas não ouviram. Portanto, ouvi vós a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. E o que foi semeado entre as pedras é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Em vez disso, dura um pouco, mas quando vem a aflição ou a perseguição pela palavra, logo tropeça na fé. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade com o tempo presente e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica sem dar fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra, e o que dá e produz fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. E ele lhes declarou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo, mas, enquanto as pessoas dormiam, o inimigo dele veio, semeou o joio entre o trigo, e foi embora. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, então apareceu também o joio. Então os servos do dono da propriedade chegaram, e lhe perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, veio o joio? E ele lhes respondeu: Um inimigo fez isto. Em seguida, os servos lhe perguntaram: Queres, pois, que vamos e o tiremos? Ele, porém, lhes respondeu: Não, para não haver que, enquanto tirais o joio, arranqueis com ele também o trigo. Deixai-os crescer ambos juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que colhem: Recolhei primeiro o joio, e amarrai-o em molhos, para o queimarem, mas ao trigo ajuntai no meu celeiro. Ele lhes propôs outra parábola: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que alguém tomou e semeou no seu campo. De fato, dentre todas as sementes, esta é a menor. Mas quando cresce, é a maior das hortaliças,
e se torna tamanha árvore, que as aves do céu vêm e se aninham em seus ramos. Ele lhes disse outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Tudo isto Jesus falou por parábolas às multidões. Sem parábolas ele não lhes falava, para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta, que disse: abrirei a minha boca em parábolas, pronunciarei coisas escondidas desde a fundação do mundo. Então Jesus despediu as multidões, e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele, e disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele lhes respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. E o campo é o mundo, e a boa semente, estes são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo, que o semeou, é o diabo, e a colheita é o fim da era, e os que colhem são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles recolherão do seu reino todas as causas do pecado, assim como os que praticam injustiça, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus também é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem, depois de achá-lo, escondeu. Então, em sua alegria, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem negociante, que buscava boas pérolas. Quando este achou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a comprou. O reino dos céus também é semelhante a uma rede lançada ao mar, que colhe toda espécie de peixes. E quando está cheia, os pescadores puxam-na à praia, sentam-se, e recolhem os bons em cestos, mas os ruins lançam fora. Assim será ao fim da era: os anjos sairão, e separarão dentre os justos os maus, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus lhes perguntou: entendestes todas estas coisas? Eles lhe responderam: sim, Senhor. E ele lhes disse: portanto, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante a um chefe de casa, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. E aconteceu que, quando Jesus acabou essas parábolas, retirou-se dali. E vindo à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles, de tal maneira que ficavam admirados, e diziam: de onde vem a este tal sabedoria, e os milagres? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão, e Judas? Não estão todas as suas irmãs conosco? Ora, de onde vem a este tudo isto? E ofenderam-se por causa dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua terra, e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Semeador celestial, agradecemos por plantar tua palavra em nossos corações. Protege-nos das distrações e aprofunda nossas raízes na fé, que possamos dar frutos 100 vezes mais em amor e obediência. Usa-nos para espalhar a mensagem do teu reino por toda parte. Em nome de Jesus, amém.